Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar de mais um fator de textualidade, a coerência textual. Podemos nos perguntar o que é coerência? O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos e circunstâncias. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. Ou seja, a coerência faz com que o texto tenha sentido para o leitor. Podemos dizer que a coerência se dá em um nível macrolinguístico, mais amplo no sentido do texto na sua totalidade. Nem todo texto é coesivo e é coerente, ou seja, as frases em um texto podem estar muito bem organizadas, ter elementos coesivos, mas não ter uma relação interna, uma relação mais macro, que se dá ao sentido do texto. É a coerência que dá textura ou textualidade à sequência linguística, entendendo-se por textura ou textualidade aquilo que converte uma sequência linguística em texto. Vejamos o conceito de Koch e Travaglia. Elementos linguísticos. Os pronomes, conjunções e outras formas de retomada lexical contribuem para criar e manter uma rede coesiva. Dessa mesma maneira, a coerência também precisa do léxico e da sintaxe. Não é possível compreender o sentido de uma unidade textual só com base nos elementos linguísticos. Porém, eles ajudam muito para o estabelecimento da coerência. Em outras palavras, todos os pontos, palavras, vírgulas presentes num texto fazem parte da construção da coerência. Conhecimento de mundo. O mesmo texto pode ser comum ou muito complexo para diferentes leitores. Isso varia de acordo com a quantidade de conhecimento sobre o assunto que eles possuem. Isso explicita que a construção da coerência de um texto é fortemente definida pelo conhecimento do mundo do interlocutor. Esse conhecimento de mundo está armazenado na nossa memória de longo prazo e abrange diversos tipos de informações, como lembrança de fatos do passado, conhecimento científico, relação entre ficção e realidade e outros. Ou seja, quem conhece mais assuntos compreende mais textos e os compreende melhor. Inferências. Segundo Bogrand de Dressler, inferir é suprir conhecimento de que já se dispõe a fim de organizar um mundo textual. No processo de inferir, envolve conceitos e relações apropriadas para preencher uma lacuna ou descontinuidade em um mundo textual. As inferências são sempre motivadas por necessidade do leitor ou ouvinte em obter sentido, criar coerência. Segundo Koch e Travaglia, é a operação pela qual utilizamos o conhecimento de mundo, o receptor estabelece uma relação não explícita entre dois elementos, frases ou trechos. Em outras palavras, para a compreensão do texto, há necessidade que o leitor faça
interferências, inferências nesse texto. Ele pode interferir fazendo, por exemplo, relação com outros textos ou com outros contextos. É o que chamamos de inferências do conhecimento prévio que o receptor tem. A partir desses conhecimentos prévios é que são feitas essas relações intertextuais. Temos, então, a intertextualidade, que é a relação que se estabelece com outros textos. Outro importante elemento de coerência é a focalização. Segundo Koch trabalha, a focalização está diretamente ligada ao conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado. Nas interações, tanto o produtor quanto o interlocutor focalizam sua atenção em apenas uma pequena porção do conhecimento de que se dispõe a respeito do assunto. Entretanto, para que a compreensão se dê na mesma direção, é necessário que o recorte do conhecimento seja de forma semelhante pelo produtor e receptor. Tanto nas interações orais como nas que são mediadas via texto escrito, opera-se sob o princípio cooperativo que, segundo Grice, são as regras de cooperação que permitem pressupor que tudo que o interlocutor diz é verdadeiro e deve ser tomado como tal. Embora esses princípios cooperativos possam ser quebrados, muitas vezes intencionalmente, instigando a curiosidade do leitor num jogo lúdico de palavras, desviando dessa forma o objeto a ser focalizado, como podemos ver no exemplo a seguir. Ronaldo estreia. A caixa de multas. Atacante esticou a folga e será punido pelo Corinthians. Essa notícia, de 28 de fevereiro de 2009, foi quando Ronaldo, recém-contratado pelo Corinthians, ainda não tinha estreado em partidas oficiais. Valendo-se desse fato e de conhecimento partilhado, foi criado um jogo com a palavra estreia, desviando a focalização. As reticências sugerem uma pausa no suspense, indicando que é intencional. Olá, pessoal! Agora vamos falar um pouco sobre a relevância. Vejamos o conceito. Afirmam que uma das principais condições para o estabelecimento da coerência é a relevância discursiva. Ou seja, um texto mostra-se coerente quando é possível interpretar as partes que o compõem como tratando todas de um mesmo tópico discursivo. Vamos dar uma olhada no exemplo. Fios, cabos, adaptadores e gadgets. 22 de outubro de 2008. Na última semana, fui a São Paulo cobrir o TechEd, evento da Microsoft, voltado para desenvolvedores. Inclusive, você pode ver alguns de meus posts sobre o evento no Wid Ajuda. Mas voltando ao assunto, foi uma cobertura voltada para o mercado da tecnologia e envolvia equipamentos tecnológicos. Numa manhã, enquanto eu, Carlos e Thiago tomávamos um café no hotel, e assim a história continua. Percebe-se no texto que as palavras em vermelho demonstram que o locutor sai do foco principal para dar uma ênfase ou dizer algo que seria relevante no contexto, e logo após retoma o assunto. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso trabalho, mas é um assunto ainda muito extenso, coerência. Vamos abrir um debate em sala de aula. Para concluir, mostraremos o exemplo de um texto incoerente. Viva a educação brasileira. O vestibular é muito polêmico e agora o governo resolveu fazer cotas para negros e para quem veio de escola pública. No caso dos negros, é injusto, já que 50% dos negros nascem pretos e a metade não. Mas isso ficaria indeciso, pois existem pessoas, como o Michael Jackson, que nasceram pretas e não brancas. Então, pode-se alegar que um loiro tem descendência afro-africana, bem como os orientais. Logo, podemos dar cota aos alcoólatras, pois estes seguem o exemplo do presidente. Mas, para evitar a complicação do vestibular, o ideal seria o sorteio de vagas.
Assim, só os sortudos conseguiriam entrar na faculdade, ou seja, além de um profissional competente, o cara iria ser um profissional de sorte. É uma pouca vergonha o sistema de cotas, porque os homossexuais seriam desfavorecidos perante curso superior. Novamente, mais um motivo para o presidente ser bêbado. E não são todas as pessoas que têm uma oportunidade de estudar em uma boa escola como o Colégio Dom Bosco. Todavia, a metodologia do vestibular é totalmente ineficiente e fálico, pois, se descobrirem vida em outros planetas, o conceito dos concursos Miss Universo teriam de ser repensados. Desejo a todos uma boa viagem. Lying in